Tá bom, gente. Então, na aula passada, a gente estava falando um pouco de uma versão específica do fundacionismo, que seria o fundacionismo de matriz empirista, né? Então, a ideia aqui seria que as nossas crenças básicas seriam crenças sobre como as coisas aparecem para a gente, né? Então, seriam crenças perceptivas, mas não no sentido de como as coisas são, né? Seriam crenças perceptivas não do tipo há um computador na minha frente, né? Essa crença aqui é perceptiva no sentido de que ela vem da minha percepção, né? Pelo fato de eu estar vendo um computador na minha frente, eu digo que tem um computador na minha frente. Mas as crenças básicas dessa versão do fundacionismo não são desse tipo, tá? Não são crenças sobre como as coisas são no mundo, mas sim são crenças sobre como as coisas aparecem para mim, como as coisas parecem para mim. Então, o empirista clássico ali da modernidade, tipo Locke, eles têm essa ideia de que as coisas no mundo afetam meus sentidos e de alguma forma eu tenho uma imagem mental a partir dessa imagem mental eu formaria meus conceitos, né? Então, as crenças básicas para esse tipo de empirista seriam crenças sobre essas imagens mentais, esses dados do sentido, tá? E a gente viu que esses dados do sentido, para o empirismo funcionar e para essa versão do fundacionismo funcionar, eles precisam ser não conceituais, certo? Eles precisam não ser organizados através de conceitos. Por quê? Porque é importante para esse tipo de empirista a ideia de que eu não posso estar errado sobre meus dados dos sentidos, né? Eu não posso estar errado sobre como as coisas aparecem para mim. E é nesse sentido que as crenças seriam básicas, tá? Então, por exemplo, se eu tomar um LSD e achar que tem um dragão na minha frente, essa crença vai ser falsa, né? Então, minhas crenças sobre as coisas do mundo mesmo, elas são plenamente falíveis. Eu posso, porque está escuro, eu ver um vulto passando, eu posso achar que é um fantasma, sei lá. Então, minhas crenças sobre o mundo, elas são falíveis. Mas o ponto do empirista é que, mesmo no caso em que eu estou enganado sobre um vulto ou que eu estou enganado sobre um dragão, ainda assim eu estou correto sobre como as coisas aparecem para mim, né? Então eu estou tendo uma experiência de cores e formas arrumadas de modo a parecer um dragão, né? E nisso eu não poderia estar errado, né? Esse é o ponto do empirista, né? Então esses dados dos sentidos eles seriam nus nesse sentido deles não serem organizados conceitualmente, eles serem simplesmente disposições de cores e de formas, esse tipo de coisa, tá? E a gente viu um primeiro problema para esse tipo de perspectiva, né? Porque para essa perspectiva funcionar, além de, primeiro, ser o caso de existir uma percepção nua nesse sentido de não ser organizada por conceitos, o que muita gente coloca em questão, além de precisar existir esse tipo de percepção, esse tipo de crença sobre esses dados dos sentidos nus, vamos dizer assim, ele precisaria ser capaz de justificar outras crenças, né? A gente viu um argumento de um filósofo chamado Sellars, né? É um filósofo americano da década de 60, mais ou menos, argumentando que não existe essa entidade que possa ter essas duas características, né? Primeiro, porque ele argumenta que a ideia de justificação é uma ideia fundamentalmente discursiva, né? Então, ele argumenta que justificar é fundamentalmente dar razões, né? Por ser capaz de citar razões, de modo que mesmo que existisse esse tipo de imagem ou esse tipo de entidade que seria uma imagem perceptiva nua, vamos dizer assim, ela não seria capaz de justificar nada, porque sempre que você tenta colocar uma imagem no discurso,
você automaticamente vai estar sempre conceituando as coisas, né? Sempre que você tenta descrever uma imagem, você acaba colocando em categorias, né? Ah, isso aqui é um gato, o gato está na frente da casa, etc, etc. Então, quando você fala gato, você já está conceituando, você está falando assim, olha só, esses pontos, essas cores, essas formas que estão na minha imagem, elas são um gato, né? Então e a palavra gato se refere a algo do mundo, né? Então você não teria como sequer justificar suas crenças a partir de uma imagem nua. Você só pode justificar suas crenças a partir de uma imagem já conceituada, né? Se você vamos pensar aqui uma figura filosófica, né? No sentido de que não é uma figura real. Vamos pensar um bebê, né? Que não tem nenhum conceito, né? Não sei se isso é possível, né? Porque não sei se a gente nasce com uma tábua rasa nesse sentido de conceitos, mas vamos imaginar um bebê que não tenha conceitos. Se ela falar, olha só, esse bebê, por mais que ele tenha percepções, vamos supor que ele tem, ele não consegue justificar nada, porque ele não tem os conceitos necessários para descrever aquelas imagens. E a descrição das imagens é a descrição do que te parece que justifica crenças e não aquela imagem em si, né? Então esse é o primeiro ponto dele. Justificação é uma entidade, é uma noção discursiva, né? De modo que só conteúdo conceitual pode justificar crenças. Se existe essa imagem que é pura, totalmente não conceitual, ela não justifica nada, tá? Então o primeiro ponto de Celas é esse. E o segundo ponto que ele chama a atenção é o seguinte, ora, é questionável se existe essa imagem pura, não conceitual, se tem algum nível da nossa percepção em que a gente não conceitua nada, né? E ele fala assim, ó, o principal motivo que o empirista ele tem para dizer que existe esse nível de percepção é dizer que a gente é infalível sobre como o mundo nos parece, né? Só que ele chama a atenção, ó, essa